Mais uma quarta-feira e vocês sabem, quarta-feira é dia de Highcast e hoje eu estou aqui com a Marcela Suíço, que é a nossa diretora executiva, e a gente vai bater um papo sobre reposicionamento profissional, porque disso a gente entende, né, Marcela? Sem dúvida, Nelly, com certeza. A gente vinha já batendo papo, né, nos bastidores sobre esse assunto. E é um dos assuntos que nos conecta e eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre isso nesse momento. Um de vários, né? Me conta um pouco. Eu sei que você veio do Barilão. Sim. E eu conheço um pouco da sua história, mas a gente não conversa sobre o tempo pregresso, como se a gente só existisse nessa época, nesse período de Fierge. Me conta como você chegou até aqui, qual foi a sua trajetória até aqui? Tá. Então, eu... Como você falou, né? Eu estudei no Barilã, na verdade, eu estudei originalmente no TTH. E aí, depois que eu vi a fusão com o Barilã, eu migrei para o TTH Barilã. E eu estudei lá, praticamente foi a minha única escola da vida. Eu estudei lá desde que eu me entendo por gente, 2 anos, sei lá. E me formei lá. Então, a minha base judaica é toda do TTH Barilã. Eu tenho uma base também de Bnei Akiva, fazia parte de movimento juvenil. E a vida inteira, assim, desde muito nova, eu tenho essa veia que eu não me via dessa forma, na verdade, mas todo mundo sempre me dizia que eu tinha um quê de liderança incutida ali, aquela coisa adormecida na escola, sempre falavam para mim, as coordenadoras... Eu super acho também. Não, eu não tenho dúvida, você vai ser advogada, você vai ser juíza, você vai ser. E aí, no momento em que eu me deparei com essa tomada de decisão, eu acho que talvez, não sei se por algum nível de influência, mas eu me vi realmente trilhando esse caminho de humanas. E aí, eu lembro que na época a minha dúvida era entre psicologia, o direito, e aí eu acabei optando por fazer direito, porque eu tinha alguma pretensão de fazer concurso público, mas acabou que eu nunca fiz. Fiz faculdade, no 3º período de faculdade, mais ou menos, eu comecei a estagiar. E aí fui seguindo a minha carreira jurídica, desde então. Qual área do direito? Eu comecei trabalhando com civil, consumidor, aquele jurídico básico, assim, geral. E aí, no 5º período de faculdade, mais ou menos, eu fui trabalhar na White Martins, que é uma empresa do ramo de óleo e gás. E aí eu fui para a área tributária. E aí eu me fascinei, assim, eu me encontrei naquele momento, vi que era algo que realmente gostava de fazer, apesar de eu ter escolhido humanas. Não tinha nada de exatas na minha vida. Tinha um quê de matemática, contabilidade ali, que me fascinavam, de certa forma, aquele desafio. Mas a minha vida comunitária sempre permaneceu, assim, como eu disse. Eu era do Bnei Akiva, me formei como Madrihá no Bnei Akiva, fiz Isnat Arshara, voltei, formei meu Janihim e continuava ali, como Bogueret, enfim. Tinha eventos, eu ia, depois de um tempo eu cheguei a frequentar o Hillel. Então, eu sempre estive ali dentro da comunidade de formativa, assim, eu diria. E aí a minha vida profissional fui trilhando, né, a minha vida profissional, em paralelo a vida comunitária acontecendo, porque ela não para, ela não sai da gente, né? A verdade é essa. É uma continuidade total da vida, né? Só que eu comecei a ver que num determinado momento, essas minhas duas faces, digamos assim, começaram a se distanciar um pouco. Porque a gente vai se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, o mercado de trabalho vai exigindo mais da gente. E eu me vi numa situação de que eu estava um pouco distante da minha vida comunitária e era algo que me faltava, assim. Eu sentia aquela sede de estar mais próxima da comunidade, de fazer alguma coisa pela comunidade. E aí, enfim, eu saí dessa primeira empresa onde eu trabalhei, fui para uma outra empresa na área de educação. E esse foi meu primeiro estalo para o meu início da minha virada de chave, eu diria. Porque na empresa que eu trabalhava inicialmente, apesar de eu ser feliz na empresa, eu, graças a Deus, sempre trabalhei em ambientes super saudáveis, zero tóxicos, tive chefes e líderes maravilhosos, eu não tenho do que reclamar da minha vida profissional, da minha trajetória, mas me faltava alguma coisa. Eu falava, tá, mas eu tô aqui, tô trabalhando, mas e aí, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa da área de educação, e aquilo já mexeu comigo, já me trouxe um pouco mais de propósito, porque educação tá totalmente, enfim, quer mais propósito de vida do que trabalhar com educação, né? Não tem. Então, aquilo já começou a me preencher de uma forma um pouco maior, assim. Só que, nesse inteirinho, eu já tinha a minha primeira filha. Eu tive a Manu, hoje ela tem 5 anos. Eu tive quando eu estava nessa primeira empresa. E eu ficava com aquilo, assim. Veio a minha segunda
a segunda gotinha dessa minha virada de chave, que pra mim foi a determinante, que foi a maternidade. E aí... Que mundo eu quero pros meus filhos. Exatamente. Quando eu virei mãe, eu sinto que essa trajetória começou a tomar um novo rumo, assim. Eu comecei a me questionar de coisas que até então estavam, de certa forma, adormecidas, né? Uhum. E aí eu comecei a me questionar exatamente o que você falou. Eu falava, tá, mas mais do que o que eu estou fazendo, eu comecei a me questionar por que eu estou fazendo. Aonde isso vai me levar? O que eu quero com isso que eu estou fazendo, né? E aí eu comecei a me reaproximar da comunidade de uma forma geral. Eu comecei a buscar aulas, e aí eu fazia aulas de religião, de hebraico, enfim, era a minha Até forma pra de... formar, né, a sua filha. Exatamente, exatamente. Ela até então não estava no colégio, ela nasceu no ano pré-pandemia, ela nasceu em meados de 2019 e a pandemia começou em 20. Então, quando ela entra na escola, tudo fechou. Então, eu vivi ali naquela situação com ela em casa. Nesse meio do caminho, eu acabei sendo demitida, porque pandemia, tudo novo, mundo novo. E aí eu tive o prazer e o luxo, digamos assim, de ser só mãe durante algum tempo. E aquilo tudo, sem dúvida nenhuma, foi transformando algo em mim que eu falava, cara, o dia que eu voltar a trabalhar, o dia que eu voltar para o mercado de trabalho, tem que ter um propósito. Eu não quero aleatoriamente voltar a trabalhar para dizer que eu voltei, para ganhar meu salário, óbvio que é importante, eu não estou dizendo que não. Quem dera um dia eu ter a oportunidade de não depender disso. Mas, assim, eu tinha certeza que o dia que eu voltasse a trabalhar tinha que ser por algum propósito. Tinha que ter algo mais, algo que me motivasse, que me fizesse querer levantar todos os dias e falar, cara, eu tô deixando algum legado, eu tô transformando o mundo de alguma forma. Por menor que seja, assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ser Robin Hood, nada disso. Mas Não, tô mas fazendo alguma porque coisa, isso faz entendeu? sentido. É porque às vezes a gente é muito motivado pelo dinheiro, pela vida mesmo, ou por algum conforto, mas a gente começa a fazer as coisas muito no automático. Sim. E aí a gente não sabe muito bem e a gente perde o drive de fazer. Exato. O gosto. Não gosto mais de fazer isso, não tenho mais vontade de fazer isso. E você pode ganhar o dinheiro que for, não vai te dar o gosto. Ele pode ser, tá, eu tenho que fazer isso. Mas você não vê propósito, você não faz bem. Sim. Você começa a deixar de fazer bem. Sem dúvida, assim, eu acho que isso, assim, esse fator a mais, essa cerejinha do bolo, digamos, é o que, pra mim, naquele momento e até hoje, era o que fazia diferença. Assim, eu não era triste no meu trabalho, eu era feliz, eu gostava do que eu fazia, eu me encontrei dentro dessa área. Eu sempre gostei de ser advogada, apesar de eu não amar advogar efetivamente. Eu gostava de ter esse título de advogada. Eu acho que tudo que eu aprendi na faculdade me trouxe uma base... Não, super! Eu acho que tudo que eu aprendi na faculdade me trouxe uma base de direitos humanos, de contexto e de lutar pelos interesses coletivos e de fazer pelo outro. Eu acho que isso tudo tem muito a ver. Eu não perdi, obviamente, essa essência, mas faltava alguma coisa. E, como eu sempre digo, assim, nada por acaso, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. E acabou que, nesse meio tempo, quando eu voltei a trabalhar, fui para uma outra empresa que tinha um quê de propósito também, porque era também uma empresa da área da educação. E aí, naquele momento, eu tinha me encontrado. Ali, para mim, aquilo que eu estava fazendo, as pessoas com as quais eu convivia, tudo que eu estava tendo a oportunidade de aprender e de viver, estava fazendo total sentido para mim naquele momento. Nesse meio do caminho, eu já tinha dado um primeiro passo em direção à federação. Eu tinha recebido um convite, na época, na gestão do Alberto, para fazer parte do corpo financeiro, na verdade, trabalhar mais efetivamente na área financeira. E como eu tinha todo aquele back-office, digamos assim, de tributário e tal, fez sentido também para mim. Eu falei, mais uma portinha comunitária aí se abrindo para mim, vou estar dentro da FIERJ, que é a Federação Israelita, assim, é o guarda-chuva de todas as instituições praticamente judaicas hoje do Rio de Janeiro. Então, fez total sentido. E aí eu fui conciliando essas duas coisas e estava super plena, super feliz, super, assim, estava funcionando, até que eu engravidei de novo. E aí, quando eu engravidei de novo, eu já estava numa outra fase da minha vida. E aí, eu estava, assim, eu engravidei no meu melhor momento nessa empresa que eu estava, tirando a FIERJ, né, na outra empresa. Eu engravidei no meu melhor momento.
E aí, eu tava mais assim, na Fierj era uma escala curta, acabava sendo uma coisa mais uma consultoria, efetivamente, do que você um de trabalho fato efetivo. trabalha. Mas eu via que eu gostava, as pessoas, eu gostava do ambiente, eu gostava, e você sabe muito bem como é que era, Eu né? tenho que falar que, assim, É. em termos de... Eu trabalhei em outros lugares, eu adoro. Eu nunca fechei portas, eu fico feliz de poder falar isso. Eu tive muitas lideranças femininas, Sim. que é um ponto que eu sempre bati, mesmo lá na Fierj, quando eu trabalhava, por exemplo, com a Flávia. Ela, quando eu entrei, a Flávia era a repórter. E eu achava muito legal isso, a oportunidade de abrir para mulheres. Sim. Que a federação sempre teve, porque só tem mulher. E o YouTube, mas tem muita mulher. E isso, a Fierj assim, é um ambiente gostoso de trabalhar. Total, e eu sinto que, assim, por mais que seja um ambiente predominantemente feminino, desde que eu entrei, assim, tiveram presidentes mulheres, né, ao longo da história da federação. Mas desde que eu entrei, eu só tive presidentes homens. E eu acho incrível como que a gente, aos poucos, foi moldando o olhar desses homens que presidem a federação. Sim. Então, assim, é um ambiente totalmente inclusivo, é um ambiente que a gente tem prazer de ir, que a gente gosta, enfim. A gente vai entrar nisso mais a fundo. Mas, voltando um pouquinho, eu estava num momento super bom da empresa, assim, quando eu engravidei. Eu tinha acabado de receber, eu estava em vias de receber a minha primeira promoção. E aí, eu fui promovida, aí eu saí, depois de um tempo, para minha licença maternidade. Quando eu voltei, eu tive, assim, essa minha segunda gestação, meu puerpério foi um pouco mais forte do que na primeira. Eu não sei se porque na primeira eu não estava trabalhando na época, porque eu acabei sendo demitida, então eu fiquei full time, assim, focada na Manu. Com o Gui eu não tive essa mesma oportunidade, então foi um momento um pouco mais conturbado. E aí, quando eu voltei, eu sentia que eu não estava bem, assim, plenamente. Alguma coisa dentro de mim eu não estava bem, a minha cabeça não estava 100%. Eu acho que era um mix de tudo, sabe? De puerpério, daquela questão, daquela vozinha do propósito voltando assim no meu ouvido em algum aspecto. E aí aquilo tudo começou a mexer comigo. Até que, surpreendentemente, eu fui promovida mais uma vez. E eu falei, gente, maravilha, o meu ambiente é maravilhoso. A minha chefe era, nem sei dizer, era um amor, maravilhosa. A minha liderança toda era feminina também. Era um ambiente ótimo, zero tóxico, tudo... Mas... não era aquilo, assim, eu não sei explicar, era uma coisa dentro de mim. Tem épocas que a gente para de ser aquela pessoa, a gente deixa de ser a pessoa que a gente era antes e a gente vira outra pessoa e a vida começa a fazer sentido de forma diferente. É isso, e eu me via naquela situação, eu falava, gente, ao mesmo tempo que eu sou feliz, eu tenho a sensação de que eu estou no lugar errado. E aí, aquilo me trazia assim, uns questionamentos que eu falava, tá, eu estou no lugar errado, mas será que isso é um problema? E eu comecei a pensar, falei, talvez não. Talvez você tá no lugar errado seja a porta de entrada que você precisa para fazer a mudança certa, né? Às vezes a gente vê sempre, eu me sinto no lugar errado, mas não necessariamente isso é ruim. E aí, nesse contexto todo, nesse meio do caminho, a nova gestão da federação assumiu e eu vi que era uma... sem demérito nenhum, de forma alguma, a todas as outras gestões que passaram, até porque eu já era muito feliz na gestão anterior, mas eu vi que tinha um negócio diferente, tinha um quê a mais. Era uma galera com uma pegada super nova, de ideias novas, e de modernidade, de IA, e de tudo. E eu falei, cara, eu quero fazer parte desse projeto, assim, eu quero. É algo que tem tudo a ver comigo. Uhum. E aí veio a proposta formal, assim, conversando. Eu conversei com o Bruno, conversou comigo, depois eu conversei com o Rodim. E aí a gente viu que deu match. Encaixou, total. E aí eu falei, cara, é isso. Assim, eu preciso resgatar as minhas origens, eu preciso sentir que eu tenho que deixar algo a mais, um legado, fazer algo pela comunidade. E foi a primeira vez que eu parei e que eu olhei. Assim, hoje eu consigo olhar com mais clareza, mas naquele momento eu já tinha olhado e falei, cara, eu tô me encontrando profissionalmente no lugar onde eu me encontro como pessoa. Porque isso aqui sou eu, é a minha comunidade, é parte de mim, é o meu pertencimento, é o meu povo, assim, parece meio, até um pouco de demagogia a gente falar isso, mas é isso que eu sinto. E eu comecei a ver que, assim, as instituições hoje, muitas das instituições judaicas hoje,
fazem esse movimento de querer ter os melhores ali dentro. Porque tinha um pouco, a gente também conversa sobre isso já, existia um pouco esse preconceito de que as pessoas só vinham trabalhar na comunidade quando elas não tinham outra oportunidade, ou quando elas não tinham outra opção. Como se a comunidade fosse um cabide de emprego. E nem né? né? Vamos combinar que... E eu sinto que cada vez mais isso tem mudado. E assim, eu falo sobre isso abertamente porque eu escolhi estar aqui. Eu quis estar aqui. Eu quando vim pra cá, eu estava no meu melhor momento profissional na empresa que eu estava. Eu tinha acabado de receber mais uma promoção. E mesmo assim, aquilo para mim não era suficiente, entendeu? Então, assim, eu hoje tenho muita tranquilidade de olhar para trás e ter certeza absoluta de que tudo isso, de que todas essas inconsistências e que esses incômodos e que essas vozinhas que eu ouvia, com certeza, todas elas me fizeram chegar aqui onde eu tô hoje. Mas eu acho que isso é muito saudável. Porque... E eu vou te falar por quê, porque foi muito engraçado esse encontro de ideias pra gente ter esse papo. Porque a gente já conversou, você conhece a minha história, eu já fiz outra faculdade, eu entrei para o jornalismo, trabalhei com assessoria. Estou há muitos anos na Fierj, eu era estagiária, já saí, já voltei. Mas eu estava falando com meu pai uma coisa que faz muita diferença de como ele opera na cabeça dele e eu também na minha, que é eu sentir... Não só que o meu trabalho faz diferença, mas que eu sou apreciada pelas pessoas que trabalham comigo. E que elas enxergam o valor em mim, no que eu faço. E eu acho que você também tem muito isso, até porque aqui dentro da comunidade, agora a gente está, e a gente também já falou disso, vivendo um momento muito delicado. Sim. Em que a gente precisa ter voz, dar voz e se responsabilizar mesmo, pegar para si... E todo mundo ser um pouco comunicador. Com certeza. E você está numa posição agora disso, de comunicar, né? E você sentiu essa maior proximidade, não só com o judaísmo, mas com a comunidade, das pessoas te procurarem como referência depois que você veio para... Sem dúvida. E assim, eu diria que esse foi um dos meus desafios, porque todo mundo que me conhece fala, nossa, mas você se comunica muito bem, você é muito comunicativa, é uma das suas maiores virtudes. Mas eu não me via nesse lugar, assim. Eu sabia que eu era uma pessoa que gostava de gente, de conversar, em 5 minutos, 10 minutos que eu sento, que eu tenho alguém do meu lado... O mínimo sobre aquela pessoa eu acabo sabendo, porque eu falo um pouco de mim, a pessoa fala e a gente cria ali algum tipo de conexão. E isso é meu, é da minha personalidade. Eu sempre fui essa pessoa, desde que eu sou criança. Eu era assim, sempre gostei de comunicar e tal. Mas eu não me via com essa obrigação, com isso como uma função. Eu gostava de me comunicar informalmente. E aí eu, de repente, me vi numa posição que eu tenho que me comunicar, e não só informalmente. Eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu tenho que ter muito mais responsabilidade agora pelo que eu falo, principalmente no momento que a gente está vivendo. Eu leio, às vezes, coisas no Instagram e postagens... E aí tem que o meu coração acelera e que vem aqui e eu falo, não, mas espera aí, eu não sou só mais a Marcela Suíço. Eu agora, bem ou mal, eu tenho o peso de uma instituição nas minhas costas. Eu respondo por essa instituição também. Você não pode falar qualquer coisa. Não posso mais falar qualquer coisa. Não pode pensar com o estômago. Não posso. E isso também eu acho que é uma coisa que nos treinamento, conecta. Que a gente é essa pessoa. Muitas vezes, quando eu vejo, eu já falei. Então, isso é algo que, assim... A posição que eu tô hoje na Fierj também me trouxe de benefício. Assim, eu tô tendo que ser uma pessoa que trabalha mais o seu autocontrole, no sentido de ser menos impulsiva, de falar o que dá na telha, porque... Tudo bem, eu continuo sendo eu, pessoa física, mas fulana, que é a diretora da Fierj... Então, assim, a gente está num momento que o antissemitismo está elevadíssimo, que as pessoas falam o que querem e sem saberem o que estão falando. E tudo que eu não quero é que qualquer coisa que eu tenha falado ou qualquer coisa que eu tenha feito traga esse peso. Exatamente. Não só para mim, tudo bem, mas eu trato, faço minha terapia, eu faço o que eu tiver que fazer para tratar o meu cancelamento. Mas eu tenho uma federação nas minhas costas. De novo, eu não estou dizendo que sou eu que carrego a Fierj, não é isso, mas eu sou uma das vozes da Fierj hoje. Todo mundo que aparece e coloca o rosto. Agora, por exemplo, isso que a gente está fazendo, esse bate-papo, a gente coloca o rosto... A gente está se associando ao nome. Então, tem que ter uma responsabilidade. Eu também mudei muito a minha postura das redes sociais. Quando eu saí só da produção,
e vir um pouco para frente das câmeras, porque a Nelly que trabalhava, a pessoa tinha que buscar lá no LinkedIn para ver o que eu fazia. Agora, você olha minhas redes sociais, só tem reels, só tem stories das coisas que eu produzo aqui. Sim. E eu também, teve muita coisa que eu senti, assim, que já não cabia mais. E eu tive que mudar de postura justamente porque meu trabalho mudou. Então, eu naturalmente mudei a postura em certas coisas. Isso é o básico, assim, do básico, do básico. E foi muito natural. Muito, é isso, assim, ninguém preparou, não é que eu fiz um curso de liderança para assumir, toma, você vai ser, quando a gente negociou, quando o Bruno me chamou, fez a proposta, a gente conversou e ele me disse quais eram os objetivos dele enquanto presidente e de toda a diretoria que o acompanha. Eu já conhecia mais especificamente a Suzana e o Alberto e o Davi Rauben, porque já eram da gestão passada. E são pessoas, enfim, nas quais eu super me espelho. Assim, o que eu tento ser hoje para a comunidade é fruto dessas pessoas que passaram pela minha vida comunitária. E hoje, sem dúvida nenhuma, o Bruno, o Daniel, o Rodin também são pessoas que a gente olha e fala, cara, como que, né, ninguém prepara a gente para isso. Então, assim, eu acho que também estar nessa posição ao lado dessas pessoas tem me ajudado também, de certa forma. Porque eu sinto que hoje está todo mundo, assim, nadando pro mesmo lado. Todo mundo quer o mesmo objetivo. É desafiador, né, Elia? Não vou mentir pra você. Porque é uma coisa que foi o que você falou, não preparam. Não preparam. E, assim, mais do que tudo, são todas as outras atribuições que vêm. Porque hoje, se você for olhar na estrutura da Fierj hoje, o meu cargo hoje é o maior cargo profissional da federação. A gente tem a diretoria voluntária, né, que são os diretores, o presidente e seus vice-presidentes. Mas, em termos de profissional, o meu cargo hoje é o cargo mais alto na estrutura da federação. Você é a nossa girl boss. Então, eu me vi, de repente, de advogada tributária tendo que ser RH, tendo que ser financeiro, tendo que ser comunicação, não, porque a gente tem uma estrutura à parte da comunicação, que é maravilhosa, e graças a Deus roda muito bem sem a minha presença. Mas, de todo o resto, acaba que eu acabo tendo que ter essa ingerência também, né? Então, eu lido com a vice-presidente de eventos, eu lido com o CFO, eu lido com o presidente, que é mais a veia institucional e procuradoria, e eu não deixei também a minha advocacia de lado, porque a gente tem uma procuradoria forte hoje na Fierj, principalmente por todos esses acontecimentos que a gente já citou. Então, a gente tem tido muitas demandas de processos em diversas áreas. Então, é o meu laço aí com a minha profissão de origem ainda, é dar uma revisada nas petições, é dar uma olhada nas queixas-crimes. Então, de certa forma, eu sinto que, assim, o meu peso da advocacia eu ainda tenho hoje aqui. Mas eu tive que ter várias outras facetas. Eu nunca imaginei trabalhar com RH na minha vida. E eu já me vi entrevistando pessoas, eu já me vi tendo que ajustar, pleiteando benefícios, fazendo... Então, assim, hoje eu me sinto muito mais preparada, muito mais polvo, muito mais multifacetada do que eu era anteriormente. E isso, sem dúvida nenhuma, traz pra gente um nível de empoderamento, né? Você começa a ver que, você fala, cara, eu posso ser muito mais do que eu era. Isso, Exatamente. Então, assim, sem dúvida nenhuma, essa posição, além do ponto de vista profissional, tem me trazido ganhos pessoais de que, assim, parece meio óbvio e parece meio clichê falar isso, mas você se vê tendo que resolver coisas que você fala, cara, mas... Na maternidade, eu aprendi como resolver um conflito entre meu filho e minha filha. Então, se eu tiver um conflito entre meus pares, eu consigo ajudar a resolver. Se você consegue então, dois filhos... É isso, entendeu? Então, você meio que vai... Hoje em dia, eu sinto que tá tudo junto e misturado. A minha profissão e a minha vida estão totalmente entrelaçadas. E eu acho que, no final das contas, era isso que eu sempre sonhei. E eu acho que a gente tem que também validar a sua participação lá no Barilã, cara. Porque você... Eu chego lá para cobrir um evento, Marcela deixa entrar. Passo na segurança, Marcela deixou entrar. Eu acho que isso é legal também, porque mostra a sua participação não só como mãe, como líder comunitária, mas também em outros espaços, o que talvez até corrobore com o que as pessoas te falam sobre você ter uma liderança natural, porque lá você, que eu saiba, é mãe. Mas eu não sei se você tem algum cargo lá. Então, tenho e não tenho. Oficialmente. Não, então, assim, eu
como eu falo, isso vem de berço, né? E o fruto não cai longe do pé. Sua mãe. E a minha mãe, assim, sempre foi essa pessoa. Sempre foi essa pessoa. Ela era voluntária em tudo que era lugar. É presidente de clube, já foi do diretório de escola, já foi disso, já foi daquilo. Hoje ela é assistente social do lar das crianças. Então, assim, eu sempre vi minha mãe fazendo tudo. E eu confesso que quando eu era mais jovem, eu, meu irmão, a gente olhava e falava, mãe, mas por que você tá fazendo isso? De graça. Você não tá ganhando nada para ter esse problema, ou para ter esse estresse, ou para ter... E ela falava, eu não sei explicar para vocês. Um dia vocês vão entender. Eu tenho certeza que um dia vocês vão entender. Se tem algum legado que eu posso deixar para vocês, é isso. É que façam o que vocês podem e vão até onde vocês conseguem ir. Abracem. E aquilo não fazia sentido para mim até certo ponto. Depois que eu virei mãe, de novo, a maternidade mais uma vez começa a virada de chave, que a minha filha entrou na escola, eu comecei a olhar e falava, cara, eu pretendo que a minha filha estude, sim, seja como eu fui, né? Se forme no Barilã como eu fui, porque eu acho que os valores e os ensinamentos que eu tive nessa escola, eu nunca na minha vida teria adquirido em lugar nenhum. E, de novo, eu não posso falar sobre outras escolas porque eu não conheço. Então, eu não estou dizendo que só o Barilã seja assim. Eu estou dizendo sobre o meu estudo de caso, né? A minha causa, que é onde eu estive. Então, eu posso afirmar para você que as coisas que eu aprendi, os valores, tudo que eu sempre aprendi, que eu sempre vivenciei dentro daquele ambiente, daquele endereço, que é um endereço tão famoso para tanta gente, não tem preço. Eu nunca na minha vida teria podido adquirir em nenhum outro lugar. Então, eu quero que meus filhos tenham essa oportunidade, né? E muitas das pessoas que trabalham lá, que trabalharam na minha época, ainda estão lá, algumas não. Mas a gente tem pessoas hoje tão maravilhosas quanto lá na escola. E são pessoas com as quais você vai se conectando. Então, a gente tem Shlirim que vieram do Brasil, famílias de brasileiros que vieram de Israel para o Brasil para trabalhar nessa escola. Então, tem 2 casais que vieram, que até a família Haiski, e eu já era amiga pessoal das esposas deles, então eles estão ali, eu quero estar com eles. E aí tem o Rabino Tzipel, que também está ali, hoje em dia ele é diretor da escola, e eu também sou muito próxima dele, faço muitas coisas junto com o Rabino. E isso é até engraçado. Porque dos encontros que eu tive aqui na Fierj, uma das pessoas que a gente recebeu institucionalmente, perguntando um pouco sobre sobre a minha história, eu falei, porque eu estudei minha vida inteira no Barilã, fui do Bnei Akiva, e eu tava de calça na ocasião. Eu uso muita calça, assim, trabalho é mais social, eu sempre tô de calça, blazer e tal. E ela olhou pra mim, ela fez exatamente assim, e eu não levei por mal, foi engraçado. Ela olhou pra mim e fez assim, Barilã? Bnei Akiva? Eu falei, sim, porque não é aqui, não é aqui. É aqui. Então, assim, é uma coisa que eu não sei explicar também, assim, a minha conexão com a escola, especificamente, é uma coisa que não tem explicação. Mas é emocional, né? É emocional. Ela me traz, assim, como é que a gente fala? Eu tenho memórias afetivas quando eu entro ali. Quando eu passo... Porque dentro do complexo hoje do Barilã, existem algumas instituições. Mas eu estou me referindo mais especificamente à escola, que é a que me traz esse conforto, esse amor mesmo. Quando a gente passa do portãozinho azul, que é onde meus filhos entram e vão, passa um filme na minha cabeça. E eu me arrisco a dizer que se eu hoje estou aqui, é por conta dessa semente que plantaram lá atrás, ali talvez, dentro, entendeu? Talvez. Então, o que eu puder fazer pelo Barilã, pelo TTH Barilã, eu vou fazer. E o Rabino sempre brinca, assim, eu brinco, ele fala, não, pra você, vamos, não tem tempo ruim. Eu falo, Rav, o que eu puder, no que eu for disponível, na verdade, no que eu for útil, eu vou estar disponível, eu vou arrumar um jeito. Aí, às vezes, eu pego o meu celular, 10h30 da noite, tem uma mensagem do Rav Tzipel. 5h30 da manhã, porque ele também acorda super cedo, shaharit e tal. A gente se fala de manhã, a gente se fala à noite, e funciona, e tá tudo bem, e tá saudável, e eu sou feliz fazendo o que eu faço ali, ajudando no que eu posso. E é isso, assim, eu hoje consigo entender plenamente tudo que a minha mãe falava. Tem gente que olha, meu marido às vezes olha e ele fala, cara, pra quê? Tipo, chega, você não acha que você já faz muito? Mas é isso, é uma sede que parece que nunca é suficiente. Eu quero fazer mais, eu quero poder fazer mais. Não dá pra se explicar para as pessoas porque elas não vão entender, porque elas são motivadas por outras coisas. E tá tudo bem, exatamente. E tá tudo bem. Cada um que sabe ali qual é o seu combustível, né? Eu, por exemplo,
vim trabalhar na Fierj não foi a partir da minha vida comunitária. Eu estava, inclusive, afastadíssima. As pessoas falavam, vem para cá, vem para o Rio. Não, eu tinha uma questão minha, pessoal, e eu estava muito afastada, muito afastada. Eu estudei em colégio judaico, tudo, mas eu estava afastada. Não por nada da comunidade, era uma coisa muito pessoal. E aí, quando veio o convite, eu achei muito curioso. Para ser estagiária lá, eu achei muito curioso, porque eu estava trabalhando num lugar que eu estava feliz, que era da área da saúde. Eu era assessora de imprensa de uma instituição da área da saúde, que era o meu lance. Eu sempre achei que era o meu lance. Eu sempre achei, cara, quando eu for ser jornalista, eu vou ser jornalista científica. Sempre pensei nisso. Mas eu topei o desafio. Eu acabei curtindo. E assim, traz muitas questões internas. Por exemplo, ver o aumento do antissemitismo, eu não tinha noção. Porque também, eu comecei como estagiária, mas eu voltei, e beleza, o antissemitismo aumentou, mas eu acho que não foi nem o antissemitismo que aumentou. As pessoas se sentem mais liberadas a serem antissemitas hoje, porque todo mundo é antissemita na internet, porque as pessoas têm essa liberdade de falar. Antes elas não tinham. Porque sempre a carinha, você tinha que falar frente a frente. Com a internet... É terra de ninguém pouco, né? É terra de ninguém, e aí as pessoas se sentem autorizadas a também assumirem certas posturas. E ver isso de perto me causa muita angústia. E eu acho que essa é a minha principal angústia com o trabalho. Dentro da comunidade. Eu não sei você, porque você ainda está mais perto porque você está lidando com questões executivas. Sim. E você vê os casos, tem coisa que não passa pela gente, da comunicação. A gente sabe de ouvir falar depois, de ver no jornal depois, mas vocês estão sabendo antes. E você que tem filhos, que estão inseridos na comunidade diretamente, que estão trilhando o mesmo caminho que você, como é que você se sente frente a esse novo desafio que é... assim, não é fácil, mas ao mesmo tempo, assim, estando inserida, eu concordo super com o que você está dizendo, não é fácil, tem dias que não é fácil abrir o WhatsApp, mas por outro lado, estar aqui dentro e saber a delicadeza e a importância que todas essas notícias tem aqui dentro, como é levado a sério esse tipo de coisa, como que a gente está correndo atrás realmente para diminuir, para bloquear e para blindar esse tipo de postagem, de ameaça, de notícia, qualquer coisa do tipo, isso me traz de certa forma, um conforto. Eu lembro que teve não lembro exatamente agora depois de qual caso específico, mas teve algum caso também que foi uma gota d'água, assim, e aí todo mundo começou no grupo de mães. Eu não vou mandar amanhã pra escola, eu não vou mandar pra escola. E eu já sabia que o DSC já estava agindo, que o nosso setor de segurança já estava todo empenhado para resolver essa questão aqui no Rio. Eu falei, gente, não, a Fierj não parou de trabalhar desde que isso aconteceu, vocês vão mandar. É seguro, a escola está segura. Vocês vão chegar lá amanhã, vai ter segurança na porta, tá todo mundo instruído, vamos. Marcela, a gente não... CEO do grupo de mães. Não, mas porque ao mesmo tempo a gente não pode, não é se acovardar no sentido de, assim, pejorativo da palavra, mas a gente não pode se esconder. Eu acho que mais do que nunca, e isso é dúbio também, porque ao mesmo tempo que tudo tá aumentando e a gente naturalmente fica com mais medo, é a hora que a gente precisa botar nessa cara. É a hora que a gente precisa mostrar que não vão calar a gente. Existem pessoas trabalhando em prol dessa comunidade. E eu acho que isso, quando vem o medo e quando aparece alguma notícia para mim, que obviamente é sigilosa e que eu não conto nem pro meu marido, que as coisas que acontecem ali naqueles grupos são internas dos grupos, é um assunto interno da federação e que não sai dali. Mas eu fico um pouco mais angustiada, o Felipe já sabe, ele percebe, você não tá bem, tá tudo bem... Eu paro, eu reflito, eu falo, cara, eu sei por que eu tô aqui. Então, eu vou transformar esse medo em combustível e o que eu puder fazer, vambora, eu vou fazer. De novo, não é nenhuma pretensão de que eu sou não, mas nós somos, não sou eu. Sou eu, é você, é o Bruno, é o Daniel, é todo mundo que tá aqui nessa rede junto com a gente. Então, se não nós, por nós, quem, né? Quem, Então, assim, eu acho que isso é o meu motivador diário. Eu acho que esse medo, eu tento transformá-lo nesse ímpeto, digamos assim,
pra gente conseguir seguir, porque realmente as coisas estão tomando uma proporção que é assustador. É assustador. E eu acho que o seu mundo do jornalismo e das matérias... Eu não queria estar no seu lugar também, por um lado. Porque ao mesmo tempo que, pra mim, às vezes as coisas chegam mais, eu não queria estar no seu lugar e ser uma jornalista e ler o que certos jornalistas escrevem e falar, cara... Sabe, assim, às vezes até você se envergonha pela classe, de você falar, gente, mas como que uma pessoa, um jornalista formado, tem coragem de escrever uma matéria dessa sem base ou sem... Ou fazer certas falas que são Exatamente. muito problemáticas. E aí depois, enfim, eu fico muito, muito incomodada. E tem uma outra coisa que me incomoda muito, que as pessoas vão no meu perfil... eu só tenho perfil pessoal, eu não tenho perfil profissional. E as pessoas vão me cobrar posicionamento sobre coisas que não tem nada a ver comigo. Não é porque eu sou jornalista. Primeiro, justamente por ser jornalista, eu prefiro manter uma... É lógico, existem coisas, diante de certas coisas, eu não posso me calar. Mas eu prefiro manter uma postura mais neutra, até para ninguém se sentir... Amanhã eu vou entrevistar alguém, ninguém se sentir desconfortável comigo. Certeza. Mas as pessoas vão me cobrar coisas e eu falo assim, eu não sou obrigada a ter opinião sobre tudo. Eu trabalho aqui para a comunidade, sim, eu trabalho dentro da... Sou judia, sim, mas eu não vou emitir, ainda mais... Você quer conversar comigo? Vamos conversar cara a cara, Sim. Sem celular, sem mensagem, porque tudo vira uma arma, de repente, contra você, depois distorce o que eu falei e aquilo que a gente falou. Mas eu trabalho na Fierj, e aí ela é da Fierj, e aí fica essa marca, e eu não quero isso. Então, às vezes, eu tenho o direito de me eximir. E isso eu imagino que talvez as pessoas vão até você com a mesma intenção. Sim. De querer um posicionamento, você vê uma malícia. Muitas vezes, assim, eu vejo, assim, os grupos de WhatsApp hoje em dia são uma ferramenta maravilhosa, mas em alguns aspectos não prejudicam, né? E eu vejo muitas coisas, tipo, qualquer matéria que sai. Isso que você falou é muito relevante, porque qualquer coisa que sai, que cite Israel, ou que cite judeu, ou que cite... As pessoas acham que necessariamente precisa haver algum comunicado oficial sobre aquilo. Mas às vezes é uma matéria, sei lá... Não tô conseguindo pensar um exemplo agora, mas sei lá, estão falando sobre o time de basquete israelense. Tipo, tudo bem, tá tudo bem. Não, mesmo quando as pessoas falam, tipo, o que você acha do governo? Do BI, cara, exatamente. Sei lá, eu não moro lá. Exatamente isso. Pô, as pessoas cobram eu não sei o que dizer sobre aqui, imagina sobre lá. As pessoas cobram muito esse posicionamento. E acaba que, de novo, como a gente vai personificando as instituições, acaba que hoje... Eu sou uma das personificações da Fierj. A Fierj hoje tem várias caras. Eu sou uma delas. Então, grupos de WhatsApp que eu tô, seja de mães da escola, seja de, sei lá, de qualquer lugar, as pessoas ficam, mas a Fierj não vai se pronunciar sobre isso? Mas a Fierj não vai? Mas a Fierj... Eu falo, gente, a Fierj, enquanto instituição, enquanto federação, ela sabe quando ela deve e quando ela não deve, e quando ela tem que e quando ela não tem que se posicionar. Não dá também para tudo virar um ato, uma manifestação. Um grande problema. Até pra gente não cair naquela militância, e assim, sem nenhum demérito a nenhum tipo de militância, mas pra gente não cair naquela militância chata. Mais uma, lá vem os judeus militantes. Cara, não, eu não quero ser militante, eu quero fazer a diferença. Existem eu quero fazer alguma momentos. coisa, eu quero representar, eu quero proteger, eu quero defender os nossos interesses. E assim, quando eu falo nossos, no contexto geral, coletivo, entendeu? Não é... E quando a gente fala dessas questões, por exemplo, de antissemitismo, de se colocar... Eu, por exemplo, existem coisas que eu não consigo dissociar, porque eu acho que um preconceito tá ligado ao outro. Sim. Então, às vezes, eu me coloco... aí pedem... Não, mas você não falou disso, como é que você... Calma. Sabe? Eu sou a Nelly, pessoa... E eu tenho algumas coisas que são mais sensíveis a mim do que outras. Sim. E tá tudo certo. E eu também não posso me pronunciar sobre coisas que eu não entendo. E aí eu também me dou o direito disso. Mas aí pedem, porque se a gente transforma tudo em pauta, nada é pauta. Nada é pauta, exatamente.
Exatamente. Você tem que saber pelo que brigar, né? Porque senão, assim, eu não tô aqui, não sou lutadora de MMA. Não tô brigando aqui o tempo todo, assim. Cada um tem que escolher as suas batalhas. E, de novo, isso é mais uma coisa que me vem total aflorado da maternidade. Porque, assim, é natural da mãe falar não pra tudo. Mãe, posso? Não. Mãe, não. E aí você fala, cara, peraí, mas não pra tudo, mas também não é sim pra tudo. Então, assim, essa escolha de batalhas é algo que na maternidade, sem dúvida nenhuma, isso aflora. Porque você não pode ser a permissiva sempre, mas também você não tem que negar tudo sempre. Então, você tem que escolher aonde vale a pena você botar suas energias. E eu acho que no papel que a gente tem aqui na Fierj, cada um, obviamente, dentro do seu papel aqui, é um pouco assim também. Porque não dá pra gente também querer ser... Cara, a gente não é polvo, a gente tem que focar as nossas energias em alguma coisa. Claro que a gente tá aqui pra trabalhar e fazer várias coisas, não é só de antissemitismo que se vive aqui. Tem cultura, tem matérias, tem um universo, no momento, entendeu? É Mas absolutamente Exatamente. necessário. Exatamente. Porque a gente também toma assim, um hate, não é nem hate, na verdade é porque as pessoas confundem Israel com todos os judeus. Sim. E todos os judeus como se fossem uma coisa só. E a gente sabe a pluralidade que é a Sim. comunidade judaica, porque a gente vive dentro da comunidade judaica. Você performa o judaísmo de forma diferente que eu, e tudo bem. Sim. Mas as pessoas esperam sempre que a gente seja a mesma coisa. Então, às vezes, uma coisa que acontece lá é como se como se fosse nosso. É como se fosse uma atitude nossa. E as pessoas me perguntam coisas e eu falo assim, gente, calma, mas eu nem sei do que você está falando porque eu não sou israelense, eu nunca morei em Israel. Eu conheço, sabe, superficialmente. E tudo bem as pessoas criticarem, mas eu acho que sempre resvala pro judeu. Ah, com certeza. E isso que com certeza. me dói. As pessoas misturam muito, assim, tá tudo muito misturado. E eu acho que isso, de novo, é a gente tentar olhar o copo meio cheio, né? Ninguém queria que tivesse acontecido o que aconteceu, sem dúvida nenhuma. Não tô dizendo que a gente agora tá unido porque... Não é sobre isso. Mas eu acho que já que aconteceu, partindo do princípio que já houve um atentado, que já aconteceu um ataque terrorista, que já teve uma guerra com o Irã... Vamos olhar e o que a gente pode tirar disso? E eu acho que eu hoje, assim, eu posso estar sendo muito leviana, eu posso estar sendo muito... Mas eu hoje consigo enxergar isso que você falou, dessas diferenças. Você pratica o judaísmo de uma forma, eu pratico de outra. Eu consigo ver essas pessoas hoje mais conectadas nas suas diferenças. Eu acho que isso tudo... eu preferia que não tivesse existido tudo o que aconteceu, sem dúvida, mas já que existiu, eu acho que a gente, enquanto comunidade, na medida do possível, está sabendo ver o copo meio cheio. A gente está conseguindo fazer disso uma oportunidade de se ouvir mais, de se unir mais, de estar junto. Porque a gente se focava muito nas diferenças dentro, É isso. né? Eu sou de uma linha, você é da outra, você é isso, fulano é aquilo, você usa preto, eu uso amarelo. E... eu hoje não consigo ver muito isso. E eu acho que por isso, pegando o gancho eu acho que isso é muito universal mesmo. Muito. Pegando o gancho do que eu te falei anteriormente, quando aquela pessoa... E, de novo, é uma pessoa querida que virou minha amiga depois, mas quando ela me falou isso, mas você é do Barilã? Eu falo, porque cada vez mais está aqui dentro, assim, é como a gente sente, é o que eu sinto, é como eu me sinto. Eu sou judia, eu tenho orgulho de ser, eu agradeço a Deus todos os dias por ser. Eu não consigo me imaginar não sendo, eu até brinco, eu acho que talvez, se eu não tivesse nascido de mãe judia e meu pai fosse judeu, ou se eu tivesse qualquer vínculo com o judaísmo, eu acho que eu ia optar por me converter. Porque eu amo isso, eu amo a cultura, eu amo... É mais forte, assim, é muito enraizado. Muito judeu ateu, que tem muito orgulho de ser judeu. Sim. E que fala mais sobre isso depois do 7 de outubro. E é interessante isso, porque se a gente for fazer um paralelo com o nazismo, não importa se você era 100% judeu ou 25% judeu. Não. E se você era religioso ou não. Não, exatamente. Tanto faz. 7 de outubro também, eles pegaram pessoas, inclusive, que não eram judias. Sim. Se você for olhar a lista... não é porque a pessoa estava em Israel que ela era judia. Então,
quer dizer, a gente se uniu porque a gente viu que na hora que pega o perigo, somos, no final das contas, todos iguais. Para o mundo, a gente E somos é igual. nós por nós, E né? somos nós por nós. Sim, a gente tem ouvido muito falar isso. Ah, se não por nós, quem? E se não agora, quando? Mas é isso. Por mais clichê que isso seja, cara, não vai ter ninguém defendendo os nossos interesses. A gente defende o de muita gente, se você for ver. Porque quando a gente briga pela nossa... Eu não gosto de falar em minoria, porque eu acho que a minoria, às vezes, dependendo da forma como você fala, se coloca num lugar de vítima. E assim, diferente do que o nosso presidente declara, ninguém aqui está se fazendo de vítima. Pelo contrário, eu acho que a história mostra isso, que se a gente tivesse feito de vítima, a gente não estaria aqui. Exatamente. A gente já teria acabado há muito tempo. Então, eu acho que isso tudo... Eu acho que é isso que eu tenho tanto orgulho desse povo, dessa etnia, dessa raça, independente de como querem determinar, porque cada um chama os judeus de uma forma, né? Eu acho que é isso que tem em comum entre a gente conseguir se reinventar, a gente, no momento de crise, a gente olhar e falar, cara, não, mas peraí, eu não vou me conformar em aceitar que essa pessoa está falando isso e o que ela está fazendo isso. Cara, o que a gente pode fazer? Vamos educar, vamos fazer um processo educativo, vamos ensinar, vamos instruir as pessoas. Porque eu acho que é isso, assim, é um lugar do desconhecido que as pessoas nem sabem sobre o que elas estão falando. Mas virou uma terra de ninguém e virou hype, né? Como a gente fala aqui, falar sobre Israel, acho que dá like, isso, dá seguidores, sei lá. E as pessoas que aleatoriamente, tipo, cara, site de fofoca tá falando sobre Israel. Tipo, outro dia eu abri aleatoriamente o Instagram, tava lá o Léo Dias com uma matéria sobre Israel. Tipo, oi, sabe? Não. Quando a Virgínia se separou em Israel, não, tipo, não combina na mesma página esses dois assuntos, entendeu? Então, eu acho que assim, isso é um pouco perigoso em nível global, a proporção que essas coisas têm tomado, mas, por outro lado, eu sinto que a gente está se fechando e está se unindo. E não no sentido da gente se fechar pro mundo. Exatamente. A gente se fechar pra gente. Ninguém solta a mão de ninguém, vambora. E isso tudo só corrobora o que a gente faz aqui. O que você faz dentro das suas atribuições, o que eu faço dentro das minhas, o que o Bruno faz dentro das dele, dando a cara dele a tapa todos os dias em prol dessa comunidade. E eu acho que, assim, a gente tem muito o que ensinar aqui. No sentido de, não de ensinar de sermos professores, mas de divulgar, de explanar, porque a gente faz muita coisa aqui que ninguém sabe. E você sabe disso. Quando as coisas... E é muito desvalorizado. Eu sinto que tem gente que fala assim... Ai, mas a Fiarge faz alguma coisa. Ai, mas você trabalha para uma... Você trabalha na segurança? Às vezes me perguntam isso. Você trabalha na Fiarge, mas você faz o quê na segurança? Eu falo, gente, então... Não, e as pessoas às vezes, não sabem o que é Fiarge, 2. Quando vem que eu trabalho nesse nicho, houve um hate, assim, que antes não existia. E aí, não sei, você tem muito mais amigos dentro da comunidade do que eu, porque... Eu fiz o meu ensino médio fora, então eu acabei fazendo muito mais amigos fora da comunidade do que dentro. Sim. Mantive poucos amigos. Engraçado que os amigos que eu mantive foram os amigos que saíram do colégio, foram para o mesmo colégio que eu. Por acaso da vida, e graças a Deus, porque eu tenho poucos, mas grandes amigos. É isso. Mas as pessoas questionam algumas coisas. Por que eu estou trabalhando na comunidade? É aquilo que você falou. E tem uma desvalorização do que eu faço. E isso me ataca pessoalmente. Sim. Porque é como se eu não fosse tão boa quanto outra pessoa. Sendo não, que e ninguém como se você estivesse aqui aleatoriamente. Você quis estar aqui, ninguém né? me perguntou. Tá, mas o que você está fazendo lá? Você gosta do que você faz? Hoje, ainda mais depois do 7 de outubro, eu encontrei um grande propósito para o meu trabalho. E como canalizar certos pensamentos. E isso para mim fez muita diferença, porque a gente falou um ponto profissional, isso para mim fez diferença. Mas eu recebo muito hate também. E isso não acontecia antes das pessoas saberem que eu trabalhava na Fiarge, porque eu trabalhava no backstage, ninguém via a minha cara, só as pessoas da comunidade, né? E aí, depois que as pessoas descobriram que eu trabalhava, teve gente que parou de me seguir, teve gente que me bloqueou, teve gente que eu não posso ter contato com você. E eu não sei te nomear o que é, eu sei te nomear o que é isso, mas eu não gostaria de nomear dessa forma. Então, eu acho que a gente trabalha muito contra, né? Na verdade, esse tipo de atitude. E tudo isso que a gente faz, especialmente depois do 7 de outubro, é justamente para
diminuir esse gap das pessoas acharem que você é um tipo de pessoa só porque você... Exatamente. E é mostrar que, assim, nós, assim, eu sou judia, eu trabalho para a comunidade, mas eu sou legal, eu posso ser engraçada, eu tenho quadros divertidos, eu falo de cultura, eu falo de... Eu não tô aqui para falar só sobre segurança e antissemitismo. E, de novo, não é um esvaziamento de causa, é muito importante falar sobre isso, mas não é só sobre isso. Existe mais. Sabe? E, assim, o que você falou faz total sentido, assim, eu tenho muito mais amigos dentro da comunidade do que fora. E é engraçado que quando você... Assim, nesse momento que a gente está vivendo, pessoas com as quais eu tinha um ótimo relacionamento na empresa que eu trabalhava e que eram pessoas super legais, que tinham, assim, a gente tinha uma sinergia, uma troca. Assim, eu já vi posts de coisas que eu falei, cara, não. Não dá. Não. Porque tudo bem que você seja legal, que a gente tenha conexões, mas... Isso que você está postando me atinge enquanto ser humano, enquanto pessoa. Esquece o meu trabalho. Esquece o judaísmo. É sobre pessoa mesmo, assim, sabe? Também. E aí, de novo, eu acho que se eu não tivesse hoje nessa cadeira, eu teria respondido de uma forma diferente. Eu hoje prefiro simplesmente bloquear, parei de seguir, tirei da minha rede, não quero mais ver o que essa pessoa posta e tá tudo bem, entendeu? Ela vive a vida dela, eu vivo a minha, a gente se... Assim, óbvio, porque estamos distantes, nos respeitamos, ninguém posta... Eu não vou ver o que ela posta e vice-versa e ok. Engraçado que ninguém chega na minha cara e fala. As coisas que eu recebo de mensagem, ninguém chega na minha cara e fala. Mas é isso. Ninguém nunca vai chegar. Nunca. A barreira é a tela. E aí todo mundo tem coragem, mas se me encontra na rua, fica com vergonha. Mas eu vou te falar, Nelly, eu agradeço. Porque, assim, eu agradeço que não falem tão abertamente pra mim. Porque, de novo, é o que a gente tava falando. A gente se blinda, a gente se... Assim, amadurece, a gente começa a escolher as nossas batalhas e a forma como a gente responde a esse tipo de comentário. Mas, cara, eu sou um ser humano. Se uma pessoa dessa chega pra mim e fala alguma coisa, eu não sei como eu posso responder. Eu sou, assim, sabe, aquilo me... E aí eu tenho medo de sair do papel, assim, no sentido de acabar falando ou respondendo de uma forma que eu não deveria, justamente por conta da Fierj. Então eu até prefiro. Eu também. Eu me afasto. Eu não respondo ninguém. Em algum momento da minha vida, eu amava entrar em briga. Eu agora... Cara, eu rezo. Vai ver também a chavinha na maternidade, né? Sabe, assim, não dá. Eu preciso escolher as minhas batalhas, não dá. Eu tenho criança pra alimentar, não dá, criança pra botar pra dormir. Querida, eu acordo 3 da manhã porque meu filho tá com fome. Você acha que eu vou me preocupar que você tá postando que o Thiago... Porra, não, entendeu? Não. Hoje não. Hoje não, sabe? Eu tô preocupada com o navio da Greta. Cara, não tô. Não, deixa tchau, a menina vai lá, eles comer. vão ser... E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de amadurecimento, sem dúvida nenhuma, a minha vida profissional hoje me trouxe. Isso eu também. hoje consigo mais claramente escolher o que eu quero, o que eu não quero. Eu acho que a gente já teve essa conversa de quando a gente falou de Twitter. Sim. Eu não tenho Twitter. Eu falei que eu sou twitteira passiva, porque eu só leio. Mas eu não entro mais em briga. Porque hoje em dia... Primeiro, a gente fala muito... A gente trata muito desse assunto. Então, a última coisa que eu quero é falar disso quando eu chego na minha casa. É a última coisa que eu quero falar. É a última briga que eu quero ter. Porque a gente briga por isso todos os dias. É isso, mas eu quero brigar institucionalmente. Sim, a gente briga de um lugar institucional. É isso. E a gente sabe que a gente tem uma federação por trás. E a gente sabe o que a gente tem que... O que vale, o que não vale. O que tudo bem as pessoas dizerem e onde cruza. Porque também nem tudo limite. É um grande problema. Sim. As pessoas também falam... Por que falaram isso? Porque a pessoa está com uma bandeira XYZ. Cara, se a pessoa apoia... Mas está apoiando a casa dela? Lógico que não uma bandeira do Terceiro Reich, digamos assim. Mas, assim, uma bandeira da Palestina, eu não sou contra a bandeira da Palestina, não sou. Mas, a pessoa está com uma bandeira da Palestina na casa dela? Beleza. Eu também tenho direito de pendurar minha... Se alguém viesse me atacar porque eu estou com uma bandeira de Israel, eu ia ficar ofendidíssima. Então, como é que eu vou na casa de uma pessoa, vou lá e reclamar que a pessoa está defendendo alguma coisa que ela acredita? De lá. Ou eu, enfim. Eu não tenho nada a ver. Não, é isso. E, assim, eu acho que essa proteção institucional que a gente tem, na verdade, essa responsabilidade institucional... E a gente aprende também. O que é importante. Com certeza. Traz pra gente não só amadurecimento, como aprendizado também, entendeu? O que é um problema?
Qual é o problema? Qual é a fala que é problemática? Qual é a fala que não tem problema, que é uma opinião? A gente vê muito isso na Procuradoria, aqui na Fierj, porque acaba que as pessoas acham que qualquer coisa pode virar um processo. Pode virar uma queixa-crime, pode virar um... E existe um limite, entendeu? Assim, assim tem um limite, tem um limite ali do razoável, né? Do bom senso, digamos assim. Então, eu acho que tudo isso, esse olhar um pouco mais crítico e tal, sem dúvida nenhuma, esse job me trouxe. E o que você estava falando sobre a questão do ponto de vista profissional, da valorização, eu sempre falo isso, assim, tipo, se você é voluntário, sei lá, você é presidente de uma instituição e você tem uma empresa sua particular, que é o seu trabalho, o seu job, né? Você vai querer os melhores na sua empresa. Então, por que você não quer os melhores na sua instituição, na instituição da qual você é o presidente? Então, eu acho que a gente precisa também fomentar esse caminho de que, cara, tudo bem trabalhar dentro da comunidade judaica. Por que não? Por que eu não posso juntar as duas coisas? Por que eu não posso ser remunerada como eu seria remunerada no meu trabalho? Tipo, hoje, assim, na Fierj hoje, eu me arrisco a dizer que o meu salário é maior do que o que eu ganhava numa empresa. Por quê? Porque existe uma valorização, porque existe... E, de novo, eu não estou entrando no mérito do quantitativo. O que eu estou querendo dizer é... Foi aquilo que eu falei, o valor agregado ao seu trabalho. É isso, é você ser reconhecido como um profissional que tem como agregar a essa instituição. E hoje, graças a Deus, o presidente da nossa instituição tem essa visão. E eu acho que isso tem que irradiar, as pessoas têm que querer os melhores aqui dentro. Quanto melhor a gente prepara as pessoas aqui dentro, melhor a gente está protegido no mundo. Até porque quando a gente fala num trabalho de comunidade, a gente fala de uma coisa muito delicada, né? Muito. Porque a gente está falando para fora também. Porque eu fico um pouco assim, a gente está falando muito para dentro. Cara, isso aqui, a gente vai ao ar no YouTube. Às vezes a gente fala muito mais para fora. E você que está no programa, você vê. Se você for olhar a audiência, muitas vezes a gente tem, para alguns temas, mais audiência externa do que interna. Sim, com certeza. Então, assim, é mais responsabilidade ainda para o que a gente está falando. Porque uma coisa é você falar uma abobrinha, né, digamos assim, para quem já sabe do que você está falando. Outra coisa é você falar uma abobrinha para quem não faz ideia do que você está falando. Então, eu acho que a nossa responsabilidade de falar para fora é muito maior do que a de falar para dentro. Mas é tão importante quanto. Exatamente. Porque a galera aqui dentro tem que entender o que a gente está falando. Tem que entender que somos nós por nós. Eu tô batendo nessa tecla, mas é isso. E eu acho que isso foi uma das coisas que me trouxe aqui. De olhar e falar, gente, peraí, vamos juntos. O que a gente pode fazer? E, de novo, não é só para o antissemitismo, mais uma vez, é para tudo. Vamos explorar a cultura judaica? Vamos falar sobre dança israelí? Vamos falar sobre ganhadores do Prêmio Nobel que são judeus. Vamos falar sobre israelenses que fizeram a diferença, que criaram tecnologias que fazem diferença a nível mundial. Isso tudo é a gente. Nós somos isso. Então, assim, você poder hoje estar num ambiente que você faz por isso, assim, de novo, eu hoje me sinto realizada integralmente. É o que eu volto a dizer, a nossa vida é um ciclo. Exatamente, eu falo assim, tá, Marcela, hoje... Eu sou muito nova ainda, não tô dizendo que, tipo, ok, pra sempre... Não, mas o meu... Você vê que sobre toda a minha trajetória, o que eu te falei foi, naquele momento fazia sentido, naquele momento... Hoje faz total sentido. No momento que não fizer mais... Hoje faz total sentido. E eu sinto que... uma das coisas que eu aprendi na vida e com pessoas que passaram por aqui pela Fierj e por outras instituições judaicas que eu acompanhei de perto, presidente e tal, o legado se faz com escolhas. É lindo um discurso, não, porque vamos apoiar a causa, vamos, isso aqui. Tá, o que você tá fazendo, amigo? Precisa de alguém lá dentro fazer. Não, porque precisamos mudar o Barilã precisa... Beleza, mas o que você tá fazendo pelo Barilã? O que você, enquanto aluno do Liesing, está fazendo para levar a marca do Liesing para fora, para mostrar que é maneiro ser aluno dali? O que você, enquanto Abonim Dró? Então, é isso que eu falo, assim, nós, enquanto instituições judaicas, a gente tem muito essa responsabilidade. Tem muito. Então, a gente precisa ter um legado de escolhas. Eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui, e enquanto eu quiser estar aqui e isso fizer sentido para mim, cara... Não me trava. Eu vou... Aonde você se vê daqui a 5, 10 anos, mas eu acho que é isso, né? Acho que você não consegue imaginar a Marcela do futuro, né? Ainda não. E mais uma coisa que a maternidade me trouxe, assim, é o hoje. Hoje tá tudo maravilhoso.
De ontem para hoje, meus filhos dormiram lindamente, ninguém teve nada. Amanhã pode ter um nariz escorrido, pode pegar uma febre, um piolho, a gente não sabe. Então, assim, eu acho que a maternidade me trouxe muito isso, do tipo, cara, vai, vive o hoje. E isso me tranquiliza porque eu sinto que a minha geração, a nossa geração, porque nós somos da mesma geração, a nossa geração é o hoje. Tem gerações que foram ontem, que ensinaram pra gente, pelo menos nos ajudaram a chegar no que a gente é hoje. E a gente está tentando ajudar a galera que vai ser o amanhã. Mas a grande verdade é que a gente pode até pensar, mas o importante é construir uma fundação. É isso. E aí o futuro são seus filhos, vão ser os meus filhos quando eu tiver meus filhos. Mas eu também não estou preocupada com isso. As pessoas me perguntam, ai meu Deus, mas você não está preocupada? Cara, não, porque hoje eu estou vivendo uma vida que me permite certas coisas, não me permite certas outras coisas. Cada escolha é uma renúncia. Minha mãe me ensinou isso também. Cada escolha é uma renúncia. A gente não pode trilhar 2 caminhos ao mesmo tempo, sendo que você é uma pessoa só. Às vezes você precisa cuidar de algumas coisas, regar, e aí sim pavimentar aquele caminho, e aí você vai. Mas você não pode viver coisas que você não pode abarcar. Imagina, vou virar mãe. Do nada. Beleza, eu tenho idade? Tenho. Mas às vezes eu não estou num momento. Hoje, por exemplo, eu cuido muito da minha mãe. Eu ia falar do meu pai, mas se ele assistir, ele vai me bater. E figurativamente, tá, gente? E eu tenho que cuidar, eu tenho que focar, porque minha mãe precisa de determinados cuidados. É isso. Como é que eu vou ter... Se eu tiver um filho, eu vou ter que renunciar ao cuidado que eu dou à minha família de origem para cuidar da família que eu estou criando. Então, não dá. São sobre as escolhas que a gente tava falando, né? De repente, daqui a um ano, eu não sei como é que vai estar a minha vida. De repente, vai estar tudo ótimo e eu vou poder pensar nisso. E se esse momento não chegar também, tá tudo bem. Você vai ser a sua melhor versão em outras áreas. E tá tudo certo. Nem todo mundo nasceu para ser mãe ou quer ser. E tá tudo bem, assim. Eu acho que hoje eu tenho muito essa visão. Antes de eu ser mãe, eu achava um absurdo quem não tinha filho. Real. Aí você vê... Eu falava, gente, mas como assim? Eu brincava de boneca, meu sonho é ser mãe. Tipo, como assim uma mulher não quer ser mãe? Eu achava um absurdo, assim, até em algum nível eu julgava. É engraçado isso, porque geralmente as pessoas pensam o contrário. Pô, depois que eu virei mãe, eu não entendo quem não tem filho. Eu hoje entendo. Porque é uma renúncia absurda. Muito. É uma renúncia absurda. Assim, você abre mão de coisas. Em algum momento da minha vida eu tive que abrir mão. Mas assim, de novo, de forma consciente. Eu quis ser mãe. Quando tanto eu quis que eu fui mãe 2 vezes. Não adianta reclamar. As 2 vezes eu fui porque eu quis. Sim, foi uma escolha. Mas assim, eu hoje entendo se a pessoa não quiser. E tá tudo bem. Tem mulheres que nasceram para ser maravilhosamente perfeitas no seu trabalho. Tem mulheres que são mães maravilhosas. Tem mulheres que conseguem conciliar os dois. E tem mulheres que são péssimas nas 2 coisas. E tá tudo bem. Ser péssima nas 2 coisas não tá bem, não. Não. De novo, cada um... Tá tudo... Assim... Né, eles julgam. Cada um pra si. Se tá tudo bem, lógico. tá tudo bem. Mas o meu ponto é muito esse, assim. É você ter consciência das escolhas que você tá fazendo pra sua vida, entendeu? Porque uma hora a conta chega. Sim. E eu acho que isso hoje é o que mais me conforta. É eu hoje ter conseguido unir escolhas que me permitem trilhar uma carreira que é totalmente compatível com a minha vida pessoal. Você não está traindo nenhum dos 2 lados. Eu não me sinto hoje deixando nada de lado. Eu sinto que eu consigo ser a mãe que eu quero ser, a esposa que eu quero ser, a mulher que eu quero ser dentro da profissão que eu escolhi ter. Então, é o que eu falei lá no início, assim, eu hoje profissionalmente sinto que eu me encontrei profissionalmente no lugar onde eu me encontro como pessoa. Pra mim, hoje tá tudo bem. Daqui a 5 anos... Não sei. Eu não sei. Por isso que eu nem vou perguntar. O mundo dá voltas, né? Inclusive, muita coisa pode acontecer. Muita coisa acontece de uma hora para outra. Se você me perguntasse que há 3 anos atrás, que eu ia imaginar que a gente em 2025 ia estar vivendo tudo que a gente está vivendo, nunca na minha vida eu imaginei. Nunca na minha vida eu imaginei estar no Brasil, meu irmão Israel, recém-feito LA, falando com a gente do bunker, desesperado, sem saber. Eu nunca na minha vida imaginei. Por mais que fosse uma realidade de Israel, estar num bunker, você nunca acha que vai ser da forma como é. Então, assim, eu não sei.
Eu não esperava que em 2023 ia acontecer o que aconteceu. E estamos aqui lutando, fazendo do limão uma limonada, fazendo o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, tentando, como é que eu vou dizer, divulgar de uma forma responsável e saudável a marca dessa instituição que, sem nenhum pela-saquismo, é tão grandiosa que é a federação, quanto história a Fierj tem. E eu fui descobrindo ao longo desse ano, né, nos nossos processos de mudança, de adaptação de espaço e tal, eu tive acesso na minha mão a documentos, tipo assim, um telegrama que o presidente da federação recebeu da embaixada de Israel informando que a Golda Meir tinha morrido. Tipo, sabe umas coisas assim que você fala que não tem preço você conhecer a sua história? Isso é a nossa história. Essa é a nossa história. Eu não era nem nascida, sei lá, mas quando a Fierj foi fundada, nem meu avô... Não, meu avô... Tô viajando. Seu avô era. Meu avô já era. Meu pai não era. Meus pais não eram. Mas meus avós já eram. Minha bisavó já tinha vindo do Egito pra cá. Mas isso é a gente, é a nossa história, entendeu? Então você ter isso na tua mão... E se foi criada porque existe alguma... Não, foi criada num contexto de pós-guerra. Exato. Foi fundada em 46, se eu não me engano. Porque a gente comemorou agora junto com... Foi 40, eu não vou lembrar agora o ano exato, mas foi nesse contexto de pós-guerra e foi isso. Então, se existir uma demanda, é porque a gente... Acho que foi 46. Tem... Eu tô lembrando dos documentos, foi 46. A gente ainda tem mais ou menos os mesmos problemas. É isso. E você vai imaginar que em 2025 você ia estar vivendo antissemitismo? A quantidade de matéria que a gente achou sobre antissemitismo durante esse período todo, da época do Ronaldo Gomlewski, quando ele era presidente. Quanto ele encarou disso, e agora a gente está vivendo a mesma coisa. Então, é cíclico. É cíclico. Então, daqui a 5 anos, talvez a gente possa se encontrar de novo num novo podcast e a gente vai saber do que aconteceu, é a nossa, do que aconteceu. Com a Marcela e com a Nelly do futuro, Pois né? mas assim, eu tenho muito essa tranquilidade de que a gente é o presente. E como somos o presente, né? Como nós somos o presente, eu tô vivendo o presente. Eu posso ver que você é uma mulher realizada. No momento, eu me sinto muito realizada, totalmente, assim, na minha esfera profissional, na minha vida pessoal, em relação aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos perfeitos, maravilhosos, e são lindos, você sabe. São lindos. Tenho um marido maravilhoso, que é super parceiro, que me apoia, que todas as minhas tomadas de decisão na vida foram com o aconselhamento dele, assim, obviamente eu tenho total liberdade de tomar minhas decisões, mas eu brinco que uma vez eu li um meme que eu achei maravilhoso e eu uso pra minha vida. Eu hoje sou adulta, mas eu gosto de consultar os adultos premium. E o meu marido é um adulto premium. Ele é, enfim, ele tem um nível de inteligência emocional, de maturidade maior que o meu. Então, quando eu tenho algumas decisões que eu tô na dúvida, eu consulto meu adulto premium e... Enfim, as coisas vão fluindo. Eu também tenho os meus, porque às vezes eu me sinto um pouco até infantil, porque eu tenho umas conversas... E aí eu peço uns conselhos que parecem tão... Eu olho e falo assim, cara, que bom que eu sei que essa pessoa não está me julgando, porque... Mas é bom você ter esse conforto, né? Total. É bom ver uma mulher... Eu também me sinto realizada, não 100%. Eu até reclamo mais do que eu deveria, porque eu acho que a vida foi muito boa comigo. Mas, assim, ver uma mulher tão realizada em tantas esferas me dá um pouquinho de esperança. Com certeza. Porque eu acho que o mundo é meio cruel, dependendo com as mães, com as mulheres, já foi mais, mas continua sendo... Continua havendo uma cobrança muito grande com mulheres em determinadas coisas. E ver uma mulher conseguindo... Eu lidero equipes, eu lidero... Não lidero, mas você, enfim, ajuda a liderar a sua casa junto com o seu marido. Não, eu lidero minha casa. Eu lidero minha casa. Mas é com quem você tem uma parceria. Você não é mãe do seu marido. Você falou que ele é seu adulto premium. Não, né? Existem mulheres que são mães dos maridos. Não é o caso. E você é uma super mãe. E você consegue conciliar a vida comunitária também de uma forma voluntária, de uma forma profissional, ser mãe, ser esposa. Marcela, tudo é possível. Se você consegue... Mulheres, vocês que estão assistindo, se você consegue, eu acho que todo mundo consegue. Com toda certeza, mas só tem um plus aí. Muita terapia, né? Mas eu sou essa pessoa, gente. Eu não quero aqui vender um peixe de que eu sou super bem resolvida, maravilhosa. Não. Eu tenho total as minhas inseguranças. Tem dias que você acorda e fala, cara, será?
E aí você, assim, precisa buscar os seus motivadores, né? Não é que é tudo lindo, maravilhoso, essa facilidade. Quem tá ouvindo e me conhece vai falar, cara, que... Mas, assim, é óbvio que eu tenho as minhas fragilidades, é óbvio que eu tenho as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, porque, de novo, esse papel que a gente se encontra hoje é de muita responsabilidade, não é simples, né? Você não pode simplesmente acordar e falar, não, cara, hoje eu não tô afim de lutar pelo interesse de ninguém. Eu não tenho esse direito mais. Esse é o nosso trabalho. Todos os dias eu preciso fazer alguma coisa em prol de um bem maior, né? Que eu tô dentro desse bem maior, mas é por um coletivo, né? Eu não tenho esse direito. Mas... E muita terapia, sem dúvida nenhuma, né? Eu sou totalmente a favor, eu acho que todo mundo devia fazer. Eu acho que a gente vive esse momento que pede pra gente ter um nível de sanidade mental, senão a gente pira com o que a gente lê, com o que a gente escuta, com as ameaças que a gente recebe. Mas, no contexto geral, dá para segurar os pratinhos, dá para equalizar as coisas. Eu acho que essa maturidade, principalmente intelectual e emocional, que esse trabalho hoje me trouxe, eu acho que, para mim, é o maior bem hoje que a federação me trouxe. Assim. Além de eu ter aliado o meu propósito ao meu trabalho, eu acho que isso tudo só é possível porque eu tenho essa tranquilidade, eu tenho um ambiente de trabalho tranquilo, eu sei das minhas funções, das minhas metas, é tudo muito aberto, a gente troca o tempo todo. Uma galera super jovem, sem nenhum etarismo aqui, mas uma galera jovem que trilha para o mesmo caminho, que tem as mesmas ideias, que usa IA quando precisa, que não usa quando não precisa, que sabe escrever, que... enfim. Então, é isso, assim, eu hoje... Se eu tivesse que fazer um balanço aí da minha vida, eu daria, tipo, nota 9.7. Eu acho que tá... Falar 10 tá muito, tá né? Assim, acho que eu vou atrair muitos olhares. Olhares, melhor. Umas brincadeiras. 9.7. Mas assim, um 9,5, 9.7. Mas tá bom, tá super acima da média. Tá ótimo. Tá, realmente não tenho do que reclamar. Bom, eu vou encerrar esse Highcast. Porque eu não tenho nem mais nada pra falar. A última coisa que eu tenho que fazer é pegar o número do seu terapeuta. Porque eu tô precisando. E vocês já sabem que às quartas-feiras nós assistimos o Highcast. Semana que vem estamos de volta. Espero que com outro bate-papo desse nível, super divertido, super legal. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. E até a próxima.